Oi pessoal, vamos falar hoje sobre um livro incrível chamado My Morning Routine. Quem me conhece sabe que eu sou fascinado com essa ideia de aumentar a produtividade pela manhã, enfim, é uma coisa que eu como cirurgião plástico sempre busco e sempre falo para todos os meus pacientes, para as pessoas aqui do curso, que quando você começa a aumentar a sua produção na parte da manhã, você consegue ter um dia muito melhor. Esse livro aqui é fantástico, é um livro de dois autores, né? Do Benjamin Spall e do Michael Zander. Eu sempre digo que esse livro é um complemento perfeito para aquele outro livro que é o The Miracle Morning, A Manhã Milagrosa, ou O Milagre da Manhã, enfim, como vocês queiram chamar, dependendo da tradução do Hal Elrod. Eu sempre falo desse livro, aqui no curso a gente tem uma nota sobre ele muito interessante que eu recomendo que vocês vejam junto com essa aqui. Então são notas complementares muito legais. Durante essa nota eu vou falar sobre outras notas que são complementares, sobre outros livros que são importantes, mas a gente vai focar nesse livro aqui, My Morning Routine, que não tem tradução ainda para a língua portuguesa, né? Seria mais ou menos a minha rotina matinal. A ideia desses dois caras aqui foi justamente pegar a rotina de pessoas de sucesso. Então eles fizeram um site, eles começaram a coletar as rotinas da manhã de pessoas de sucesso, porque a gente sabe que do jeito que você começa o seu dia, né, tem uma importância muito grande na forma como ele vai se desenrolar. Então se você começa o dia triste, ou por exemplo, se você começa o seu dia vendo notícias ruins no jornal, na televisão, numa série de coisas, você tende a ficar mais desesperançoso, a fazer coisas que, teoricamente, assim, você vai começar a fazer coisas que vão deixar seu dia menos produtivo, você vai ficar menos feliz, vai conseguir desenvolver menos, né? E por outro lado, se você começa o seu dia com uma rotina muito boa, fazendo coisas que deixam você iluminado, você cheio de energia, isso daí vai tender a se multiplicar ao longo do seu dia, essa energia, essa empolgação, e sem dúvida vai fazer com que você tenha um dia infinitamente melhor. Então a ideia desses dois caras foi pegar várias pessoas de sucesso, eles separaram várias, né? Separaram generais de sucesso, atletas de muito sucesso, CEOs que são administradores, né, de muito sucesso, pessoas que têm empresas grandes, enfim, pessoas que se destacam nesse cenário de produtividade, de criação, para fazer um acompanhamento e saber com essas pessoas como é que elas começam o dia delas e como é que elas fazem para ter aqueles resultados incríveis que elas têm ao longo dos dias delas. Então, eles lançaram um site, né, chama-se mymorningroutine.com. Se você lê inglês, vale muito a pena dar uma conferida lá. E lá eles têm, hoje em dia, 250 entrevistas com essas pessoas incríveis, né? Vocês vão encontrar de todos os backgrounds lá. Então, o livro ele tem 64 rotinas de pessoas incríveis, para ser mais exato aí para vocês, né? E o livro eles falam que assim é mais ou menos como se fosse uma mistura de um diário daquelas pessoas com um livro de orientações sobre como você pode aproveitar essas rotinas aí. Então eu vou falar para vocês aqui 5 das minhas ideias mais importantes, das ideias que eu achei mais legais sobre esse livro, e são ideias muito simples de você incorporar na sua vida. Vale muito a pena começar a incorporar as que você acha que vão caber melhor no seu dia, que vão compor melhor a sua rotina, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essas ideias. Então a primeira coisa que eu queria citar aqui, como a gente está no finalzinho da introdução, é dizer para vocês isso, que assim, como você começa o seu dia tende a se desenrolar dessa forma. Então a primeira coisa vamos começar o dia de um jeito positivo, de um jeito bom, de um jeito que te coloque para frente. Então vamos lá, as ideias principais. A primeira é o que ele chama de fadiga decisória. Veja só, é muito interessante, tem um livro que fala sobre isso, que chama-se O Paradoxo da Escolha. Eu não sei se tem em português esse livro, mas chama-se The Choice Paradox, The Paradox of Choice. Então esse livro ele fala o seguinte, que quanto mais escolhas você tem para fazer, você tende a ficar mais estressado em relação às suas escolhas. É muito interessante isso aí, porque na verdade, toda vez que você tem que escolher uma coisa, automaticamente você tem que abrir mão de outras. E o ser humano não gosta de abrir mão das coisas. Então, geralmente a gente tende a jogar as decisões que a gente tem que fazer para frente e tende a não tomar as decisões rápido, como seria melhor para a nossa produtividade, para o nosso dia, enfim, para colocar a nossa vida mesmo para frente. É interessante, eu queria citar para vocês que no Brasil, algum tempo atrás, existiam sorveterias que ofereciam 100 sabores, 150 sabores, e hoje em dia você vê que esse não foi um modelo de negócio que funcionou. Por quê? Quando as pessoas chegavam, elas tinham escolhas demais, então elas passavam mais tempo olhando todos os sabores, ficavam estressadas porque acabavam não conseguindo escolher adequadamente
quais seriam os sabores que elas iam consumir, e no final das contas acabavam saindo daquela sorveteria e indo para uma sorveteria que tinha sabores tradicionais, por exemplo, de morango, chocolate ou baunilha, né, por exemplo. Isso aí vocês veem no McDonald's, por exemplo. Eles usam esse modelo. No McDonald's você encontra sabor, basicamente, são 3 sabores, né? Enquanto que esse modelo de vários sabores, eles praticamente deixaram de existir. Então é muito interessante que a gente muitas vezes começa o nosso dia cheio de escolhas que a gente tem que fazer, né? Então assim, poxa, de manhã eu vou fazer meus exercícios físicos, vou tomar café ou não vou fazer exercícios físicos nesse horário, né? Vou tomar café ou não vou tomar café? Vou acordar mais cedo para fazer da finalização de um projeto que eu comecei ou não vou fazer isso? Então ele fala que é o seguinte, quanto mais decisões você tem que tomar no começo da manhã, e quanto mais essas decisões forem bobas, né, decisões que não precisam, que não vão causar grande impacto no seu dia, mais você vai estar gastando sua força de vontade, que é finita, né, mais você vai estar gastando seus recursos mentais e mais você vai sacrificar esses recursos que deveriam estar sendo usados para coisas que realmente vão fazer diferença no seu dia, causar impacto no seu dia. Então, qual é a saída para isso? A saída para isso é você ter rotinas, né? Então, rotinas o que são? São conjuntos de hábitos que você vai criando e que naquele momento, no começo da manhã, você faz apenas aquilo, desenvolve apenas aqueles hábitos, sem ficar pensando que você tem que fazer X, Y ou Z, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a colocar na minha vida o The Miracle Morning, eu sei que quando eu acordar pela manhã, eu tenho uma rotina de 6 passos, que são bem simples. Então eu começo o meu dia com uma oração, uma meditação simples, né? Depois eu passo para as minhas afirmações, depois das afirmações eu passo para a minha visualização, depois para a minha leitura, depois da leitura eu escrevo alguma coisa e por fim faço um exercício físico. Eu sei que é sempre assim, então eu não tenho que ficar me preocupando com isso. Outra coisa interessante é o seguinte, pessoas que têm alta produtividade, por exemplo, pegar um exemplo que todo mundo conhece, né? Steve Jobs, que foi o fundador da Apple. Ele, para evitar ficar tomando decisões pela manhã, ele trabalhava sempre uniformizado. Não sei se vocês lembram, ele trabalhava sempre de calça jeans e com uma camiseta, geralmente uma camiseta de algodão preto, enfim. Ele sempre usava a mesma roupa porque ele acreditava que se ele ficasse tendo que decidir pela manhã coisas mínimas, né, que não tem tanta importância assim, que você já pode deixar organizado, isso daí atrapalhava o dia dele, a produtividade dele, para você ter noção, né? Então assim, como a gente sempre fala, pessoas que têm resultados incríveis, como é o caso dele, quem faz isso também é o Mark Zuckerberg do Facebook, enfim, tem várias outras pessoas que geralmente fazem isso. E claro que não precisa ser do mesmo jeito que eles se vestem, você vai se vestir de acordo com o que você faz. Mas assim, tente separar pelo menos na noite anterior sua roupa, isso é uma dica, né, em relação a isso, para que no dia seguinte você não tenha que pensar nessas coisas simples e você nem tenha que tomar decisões bobas e gaste esse tempo das decisões mais simples com coisas que realmente vão fazer diferença para você. Então, primeiro passo, evitar a fadiga decisória, a fadiga de tomada de decisão. Tirar o máximo que você conseguir decisões bobas, decisões simples que não vão fazer diferença na sua vida da parte da manhã e ocupar esse horário fazendo sua rotina, a rotina que vai te colocar na direção do que você realmente quer. Então escolha bem sua rotina, comece a fazer, evite decisões bobas e vamos passar para o próximo tópico. O próximo tópico é coisas que você deve evitar, né? Então ele sempre fala que durante a manhã, uma coisa que atrapalha demais a pessoa, são basicamente 2 coisas que atrapalham a produtividade quando você está engajado na sua rotina da manhã. Uma é você tentar ser multitarefa, né? O que é você ser multitarefa? É você tentar desempenhar 2 ou mais atividades ao mesmo tempo, e isso você consegue fazer com um grau variável de sucesso, geralmente um grau mais baixo. Você nunca faz as coisas igual, né? Não faz nunca as coisas com excelente rendimento, quando você está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ele fala o seguinte, assim, toda vez que a gente tenta entrar num modo multitarefa, a gente tem inclusive uma queda do nosso QI em relação a esse tipo de coisa. Isso acontece principalmente na outra coisa, que é a mudança de contexto, que eu vou explicar para vocês. Mas o ideal é evitar a multitarefa, evitar fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O ideal é você separar as coisas por ordem de prioridade e começar sempre da mais importante para menos importante. A mais importante você está com mais energia, está com mais foco, e aí você começa a fazer aquilo ali.
Então, a outra coisa que ele fala que você deve evitar são as mudanças de contexto. E o que é mudança de contexto? É basicamente quando você está fazendo uma atividade, né, e você dá uma paradinha, por exemplo, você está fazendo um trabalho importante que você selecionou para fazer e de repente você dá uma paradinha para dar uma olhada nas suas redes sociais, né? Ou você dá uma paradinha para dar uma conferida no WhatsApp, ou para dar uma conferida no seu e-mail. O fato é que você mudou o seu contexto, você mudou o seu foco de uma atividade que você estava para fazer uma pausa, sei lá, de 5 minutos, vendo o e-mail ou outra coisa. O fato é o seguinte, é que geralmente quando você vai para essa segunda atividade, você ainda vai com o foco da primeira, ou seja, você entra na segunda atividade com foco, não entra com o seu foco total. E a outra coisa é que quando você voltar para o contexto anterior, quando você teoricamente estiver descansado vendo as redes sociais e voltar para o seu foco anterior, que é o foco principal, você vai estar com uma coisa que ele chama de resíduo de atenção. Ou seja, você pode ser levado a ver, por exemplo, se você viu suas redes sociais, você pode ficar com alguma informação na cabeça que vai ficar chamando a atenção do seu cérebro enquanto você está tentando focar no assunto principal. Então há uma perda muito grande da produtividade, muito maior do que a gente imagina, né? Tem um outro livro chamado Trabalho Profundo, do Cal Newport, ele sempre fala isso, assim, ele inclusive nem tem redes sociais, né? E eu também não estou dizendo aqui que você não deva ter redes sociais, mas o fato é que quando você muda de contexto toda hora, você tem uma perda de atenção. E com a perda de atenção, você tem uma perda de produtividade. Na verdade, você acaba gastando muito mais tempo para fazer muito menos. Então é muito mais inteligente você separar aquele tempo para focar em uma atividade apenas, né, que inclusive é até o nome de outro livro que a gente vai conversar aqui com vocês, chamado A Única Coisa, vale muito a pena também ver, de Gary Keller, né? A gente vai conversar uma outra nota. Mas enfim, muito importante essa questão da troca de contexto, evitar isso aí, né? A coisa é tão séria que, como eu estava falando para vocês, existe até uma perda você tem uma diminuição do QI da pessoa, né? Uma perda média de em torno de 10 pontos de QI quando você alterna entre uma atividade e outra. Isso quer dizer que quando você for para outra atividade, você vai estar contando com 10 pontos a menos na sua atenção, na sua inteligência, né? Esses pontos de QI, eles diminuem em torno de mais ou menos 5 pontos para a mulher e 15 pontos para o homem, né? Então, assim, o homem, ele tem uma capacidade de multitarefa ainda menor do que a das mulheres, né? Eu sempre digo que nem para a mulher vale a pena fazer isso, quanto mais para o homem, né? Tende a ficar com um resíduo de atenção, né, e maior, e ainda tende a diminuir ainda mais a capacidade de foco, de concentração, o QI, né, ao quociente de inteligência mesmo, quando está em relação a outra atividade. É tão interessante isso que, veja só, para um homem, né, isso daí equivale a mais ou menos você fumar um cigarro de maconha, né, e tentar voltar para a atividade. Então, foi um estudo feito pela uma universidade de Londres. Então vale muito a pena evitar essa troca de contexto, porque isso daí para a produtividade é muito pior e não é, sem dúvida alguma, uma forma de começar bem uma manhã, ficar saltando de atividade em atividade. O ideal é pegar as atividades mais importantes, focar nelas de preferência até terminar, né? E daí você passa para a próxima atividade, beleza? Então, o próximo ponto são as 5 sacadas que eu acho que realmente são mais fantásticas no livro, que a gente deve levar para o resto da nossa vida, né? Então a primeira sacada é você ter uma lista de sucessos. Uma lista de sucesso é o quê? É você ter uma lista. É muito interessante que ele faz uma distinção entre lista de sucesso e lista de afazeres. E esse conceito, na realidade, é daquele livro chamado A Única Coisa, que é um livro do Gary Keller que eu citei há pouco, né? Mas eles falam bastante no livro sobre esse conceito do Gary Keller porque se encaixa perfeitamente aqui. Então, o que é uma lista de sucesso e qual a diferença para uma lista de afazeres? A lista de sucesso está muito relacionada com as coisas que você precisa fazer para você ter sucesso, para você ter sucesso no que você está se propondo a fazer, ou seja, para você atingir seus objetivos, né? Então, ela é uma lista organizada, estruturada em torno de um objetivo que você deseja, enquanto que uma lista de afazeres é apenas uma lista de afazeres de um monte de coisas que você tem que fazer ao longo do dia que não necessariamente vão te levar para aquela direção que você quer. Então existe uma diferença muito grande, né? Uma lista de sucessos é como se fosse mais ou menos um mapa, e você vai caminhando, né, de acordo com aquele mapa, e no final do mapa você encontra seu tesouro, que é
o seu sucesso. Enquanto que uma lista de afazeres é apenas são indicações erráticas de coisas que você tem que fazer, então faz um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e no final das contas, muitas vezes, ou na maioria das vezes absoluta, você não chega a lugar nenhum, apenas acaba com várias coisas ticadas, muitas vezes essas coisas não têm importância nenhuma para o seu sucesso, né? Então muito importante nesse ponto aqui a gente fazer a distinção entre eficiência, que é você fazer bem uma determinada coisa, e eficácia, que é você fazer bem uma coisa que vai te levar para onde você quer. Então é muito mais importante você ser eficaz do que você ser apenas eficiente, né? Porque você pode ser eficiente numa tarefa que não está te levando para canto nenhum, e esse não é o nosso objetivo. Então, sempre tentar estruturar uma lista de sucessos. E como é que a gente faz isso? Separando, né, os tópicos mais importantes, as atividades mais importantes, começando sempre a fazer as atividades que são mais importantes por ordem de prioridade, e ele fala muito no livro, né, que é importante a gente priorizar a atividade de priorizar. É engraçado isso, né? Mas que na realidade a gente tem que fazer o quê? A gente tem que, primeiro de tudo, né? Ou seja, como prioridade, você deve priorizar quais são as tarefas mais importantes. Então, colocar em ordem de importância essas tarefas e aí você sair realizando de uma por uma. Sempre prestando atenção se essas tarefas realmente são importantes para levar você para o seu sucesso, ou se apenas você está matando o tempo se mantendo ocupado, né? Se manter ocupado não é sinônimo de ter sucesso. Então a próxima é fazer o que é mais importante, que está dentro dessa daí. Eu acabei falando já na primeira. Então é muito importante priorizar, né, o ato de priorizar e fazer primeiro sempre o que é mais importante para o seu sucesso. O sucesso que você quer ter. Ou seja, por exemplo, se você está querendo construir um corpo legal, é mais importante que você vá à academia cedo, né, que você coma de um jeito melhor, enfim, faça as coisas que sejam necessárias. Se você tem um projeto, é muito importante você separar aquele tempo, começar a fazer as coisas em ordem, né, na ordem sempre do mais importante para o menos importante, mas sempre seguindo em direção ao seu objetivo. O outro tópico aqui é muito importante. Ele fala que a primeira atividade do seu dia, você não deve nunca começar o seu dia fazendo coisas reativas. E aí a gente volta na questão das redes sociais. Primeiro, o que é fazer uma coisa reativa? É fazer uma coisa que você está reagindo a uma ação de outra pessoa ou um acontecimento, né? Enfim, por exemplo, você não deve começar o seu dia, por exemplo, abrindo o seu e-mail e vendo as coisas, as pendências que você tem para fazer ali. Porque o que vai acontecer é o seguinte, você vai passar do seu modo criativo, que é o modo onde você consegue realmente botar as coisas para funcionar de uma maneira muito mais produtiva, para uma maneira reativa, para um modo reativo, que é aquele que você apenas responde às coisas que estão acontecendo na sua vida, você perde o controle, né? Você começa, as suas prioridades passam a ser as prioridades dos outros, e você começa a reagir às prioridades dos outros. Então ele fala que nessa fase da manhã, a gente de preferência não deve consultar e-mail, nem consultar WhatsApp, nem redes sociais e, se possível, nem telefone e nem reunião, né? Você deve fazer primeiro o trabalho criativo, né? Isso você precisa fazer o trabalho criativo, mas se seu trabalho, né? Eu estou falando em trabalho, mas pode ser qualquer outra atividade. Fazer a coisa criativa primeiro, a coisa que você está gerando valor, que você está criando uma nova realidade, tanto para você quanto para outras pessoas, né? E só depois de você ter feito, de você ter terminado esse bloco, né? Que é uma das grandes sacadas, você dividir seu dia em blocos, você passar para a parte de responder e-mails, responder telefones, enfim, essa série de coisas, onde você está reagindo às prioridades de outras pessoas. A outra coisa está dentro dessa, acabei falando já aqui, né? Evitar reuniões e telefonemas matinais. Ele fala sempre o seguinte, quase sempre o nosso período de maior energia é na parte da manhã. E se a gente usa nossas manhãs para ficar fazendo esse tipo de trabalho reativo, no que a gente falou, né? Principalmente no que tem a ver com reunião. Reunião, se perde muito tempo em reunião, né? O tempo de você chegar até o lugar, o tempo de arrumar tudo, né? E muitas vezes as reuniões, elas levam bastante tempo para se decidir pouca coisa. Então, ele sempre fala o seguinte, assim, geralmente a parte mais importante, mais produtiva do dia são as manhãs. Então é muito importante você proteger as suas manhãs, proteger esse horário com unhas e dentes. Então evite pessoas ou coisas que tiram você do seu foco, principalmente nessa parte do dia. E por fim, a última sacada é dividir as tarefas grandes em pedaços pequenos. É até aquele ditado que a gente sempre fala, né? Como é que a gente come um elefante?
um pedacinho de cada vez. Então, se você tem tarefas muito grandes, às vezes essas tarefas podem parecer muito intimidadoras ou muito cansativas, às vezes difíceis de conseguir. Então, quando você resolver, difíceis de conseguir concluir. Então, muitas vezes, quando a gente observa um projeto que a gente tem um projeto muito grande, né, a gente pode ficar assoberbado, pode ficar intimidado com aquele tamanho de projeto. Então, a sacada para isso é você justamente dividir esse grande projeto, essa grande meta, esse objetivo, né, em pedacinhos menores e ir começando a fazer esses pedacinhos um depois do outro. Então, por exemplo, aqui com relação a vocês, eu tenho uma meta de fazer um resumo, né, de pelo menos 300 livros nos próximos 3 anos. Isso aí dá mais ou menos uns 100 livros por ano. Então, e se a gente for dividir, vai mais ou menos um livro a cada 3 dias, né? Então, assim, se eu penso nos 300 primeiro, é muito difícil, né? Fica muito complicado, porque isso dá bastante trabalho. Mas se eu penso que de 3 em 3 dias eu tenho que fazer o resumo de um, já fica mais simples. Enfim, você tem que dividir as coisas de acordo com a sua capacidade de resolvê-las. E aí você tem que se organizar para decidir qual é a forma mais fácil para você, dividir em pedaços que sejam pedaços que você consiga comer, pedacinhos do elefante menores que você consiga mastigar e, enfim, colocar a coisa para funcionar. E o mais importante, nunca deixar de fazer, sempre estar fazendo, porque estar tomando uma atitude é sempre melhor do que não fazer nada, né? Então, quando você olha para o elefante todo grandão, né, pode parecer uma coisa impossível de comer. Mas aí você vai fazendo o quê? Você vai comendo um pedacinho, depois outro, depois mais outro, e aí você vai alinhando seus dominós, né? A gente sempre fala isso, e aí um dominó ele tem a capacidade de derrubar um outro dominó 50% maior que ele. Então você vai derrubando os dominós, vai alinhando seus dominós, cada pedacinho que você tem que fazer, e vai conseguindo fazer, concretizar seus objetivos, uma pequena meta de cada vez. Beleza. Depois a gente tem, essa que é uma das grandes sacadas aqui, ele fala o seguinte: a sua vida, você tem que encarar ela como um grande experimento. Isso é muito importante, porque várias pessoas às vezes fazem as coisas e quando as coisas não funcionam tão perfeitamente quanto elas queriam, elas ficam tristes, elas começam a se culpar, começam a olhar para a própria vida e acreditar que não leva jeito para isso, ou são um fracasso, enfim. Isso é uma grande bobagem. Na realidade, a gente nunca é um fracasso, a gente sempre aprende formas que não são tão eficientes de fazer aquilo ali, né? Então, se você fez uma coisa e não deu certo, você descobriu uma forma de não fazer aquele negócio. Então, você vai tentar novamente, mudando um pouco a perspectiva, né? Mudando um pouco a forma de fazer. Então, é muito importante, eu adoro aquela definição do Einstein, né? Einstein, que ele falava o seguinte, assim, né? Que loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você está fazendo uma coisa e não está dando certo, você tem que trocar, e aí a gente vamos ver quais são os resultados que a gente vai ter, né, com essa nova forma de fazer aquela coisa. E a gente vai ajustando e vai conseguindo. Então é muito importante você observar o que você está fazendo e ajustando de acordo com seus objetivos. E é muito interessante que ele cita aqui um negócio chamado efeito Hawthorne. E esse efeito é bem interessante e ilustra bem isso aí. O que a gente precisa saber desse estudo? Então, eles concluíram o seguinte: que o mero fato do trabalhador saber que ele estava sendo observado já fazia com que ele mudasse a atitude dele em relação ao trabalho. E é baseado nisso que, por exemplo, um diário alimentar faz toda a diferença para você, né? Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer e ela começa a anotar tudo que ela está fazendo, e o fato dela mesma estar se observando já faz com que ela tome certas atitudes, que ela comece a se alinhar melhor com o que ela quer. Porque afinal de contas ela está mais consciente do que ela está fazendo, ela está se observando, e isso leva a uma mudança de atitude em relação àquela coisa que está sendo observada. A outra coisa que eles notaram também no efeito Hawthorne, né, é o seguinte, é que o fato deles terem causado uma mudança de uma das variáveis, no caso a iluminação, né, muito mais do que a iluminação em si, uma mudança introduzida faz com que as pessoas tendam a produzir mais. Só que essa produtividade, ela não permanece por tanto tempo, ela permanece apenas por algum tempo e depois volta ao normal. Então é por isso que é muito interessante você de vez em quando introduzir certas alterações nas suas rotinas, né? Como eu estava falando antes, rotinas são muito importantes. Eu às vezes escuto as pessoas falarem: minha vida não quero que seja uma rotina, ou isso é uma grande bobagem.
ter rotina? Não, grande bobagem é não ter rotina. A rotina é uma coisa muito boa quando colocada nos lugares certos. Em relação ao trabalho, à produtividade, a quando você quer melhorar algo na sua vida, é muito importante ter rotina, né? Ninguém vai, por exemplo, emagrecer saindo de uma rotina saudável e provocando picos o tempo todo, né? Você tem que se manter dentro de uma rotina correta de alimentação, né? Do mesmo jeito, você não vai crescer se você não tiver uma rotina correta de exercícios físicos, não vai ter um relacionamento bom se não tiver uma rotina, né? Uma rotina de bom tratamento, enfim, desse tipo de coisa. Então, voltando ao efeito Hawthorne, é muito importante, né, saber que a primeira coisa, o fato de você estar observando o seu próprio comportamento, né? No caso, por exemplo, de uma rotina matinal, da implementação de uma rotina matinal, isso já vai fazer com que você mude o seu comportamento e tenda a fazer coisas melhores. A outra coisa é que isso daí em si já é uma mudança, então isso vai provocar uma coisa boa no início, né? Mas depois você vai tender a voltar à condição anterior. E é nessas horas que é importante você adicionar coisas novas à sua rotina, para que ela se mantenha sempre uma rotina instigante, uma rotina legal, uma rotina que você tenha vontade de manter. Afinal de contas, não é porque é rotina que tem que ser chato, né? Então tem que ser uma coisa boa que você consiga fazer. Então vale muito a pena seguir isso aí. E por fim, a última grande ideia do livro é que o amanhã ele começa hoje. Isso é muito importante. Se você reparar em algumas tradições, como por exemplo a tradição judaica, o dia de amanhã começa ao pôr do sol de hoje. Olha que coisa interessante, né? Então é muito importante para a sua produtividade no dia seguinte que você já comece a planejar hoje o que você deve fazer amanhã. Então a primeira coisa que eu sempre acho muito interessante você você escolher uma intenção para o dia seguinte, né? Então, por exemplo, no meu caso, sou cirurgião, a intenção pode ser uma cirurgia que eu vou fazer amanhã, uma cirurgia de mama, por exemplo. Então, a intenção principal que vai dar o tom do meu dia, né, são as cirurgias e as consultas, né? Do mesmo jeito que uma pessoa que está produzindo um trabalho novo, diferente, ela vai escolher uma intenção dentro desse universo e aí ela vai selecionar essa intenção e vai começar a pensar nela já hoje, já começar a deixar o espírito preparado para amanhã. Do mesmo jeito, ir à academia ou qualquer outra coisa que você deseje fazer. Então, ter uma intenção é muito importante, né? E isso daí a gente já começa no dia anterior. Outra coisa muito interessante é você já começar a desenhar, né? A última atividade do seu dia deveria ser desenhar a sua rotina do dia seguinte, né? As coisas que você deveria fazer. Isso pode ser escrito, sempre é mais efetivo quando é escrito, mas também pode ser pensado, né? Então você pode pensar, visualizar o que quer que seja, né, como deve ser a sua rotina ideal no dia seguinte. Então é muito importante isso. Sempre gosto de citar o seguinte, assim, que os horários que a gente tem mais controle sobre a nossa vida são justamente o começo e o final do dia. No meio do dia muitas coisas acontecem que tiram você do rumo para lá ou para cá. Então assim, as atividades mais importantes devem ser colocadas no começo do dia e eventualmente, inclusive no final do dia. Agora o final do dia ele é mais propício para você planejar o começo do dia seguinte. E é por isso que o começo do dia é sempre a hora mais nobre, né? Onde você consegue realmente fazer as coisas acontecerem. Então você pode escolher acordar uma hora mais cedo, alguns minutos mais cedo, como é no caso do Milagre da Manhã, mas você também pode fazer a qualquer momento do dia isso, né? Você pode fazer a qualquer momento do início do seu dia. E isso leva a gente para o começo da nota, né? Evitar a fadiga decisória. Então quando você toma as decisões que são mais importantes para o seu dia seguinte, no dia anterior, você já está fazendo aquelas coisas funcionarem na sua cabeça antes e no dia seguinte isso vai ser muito mais fácil porque vai exigir muito menos decisão, muito menos pensamento, vai entrar na rotina, né? E praticamente vai fazer com que o seu sucesso naquele dia seja algo automático. Então você decidir desde a roupa que você vai usar, né? E tornar isso o mais simples possível, até você decidir como é que vai começar a sua manhã, se você vai fazer exercício naquela hora, enfim. Tudo que você puder colocar, né, no dia anterior a essas decisões serem tomadas antes, né, premeditadamente, isso vai facilitar bastante a sua rotina e vai fazer com que você chegue muito mais rápido àquele sucesso que você quer ter. Bem, gente, essas foram as principais
ideias desse livro. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no PDF, tá tudo destiladinho, tudo separado ali para vocês, o que é que vocês devem fazer para colocar aquilo em prática, né? Tá tudo bem separado e eu quero desejar uma excelente sorte a vocês na hora de colocar isso para funcionar, porque vale muito a pena. Eu tô falando isso porque eu tenho feito, tenho visto pacientes fazendo, pessoas ao meu lado o tempo todo, e faz uma diferença danada, vai fazer para você também. Valeu, um abraço grandão e até a próxima nota.